Assista a essa entrevista do início do ministério de TB Joshua. Que coerência! Bem-vindo ao nosso programa semanal na TBN Europa. Nós estamos com a equipe aqui na Nigéria, na Sinagoga Igreja de Todas as Nações, vendo milagres maravilhosos do Senhor Jesus Cristo. E temos uma entrevista com o profeta TB Joshua, o presidente dessa igreja. Primeiramente, eu gostaria de passar para o meu amigo, pastor Ari, e ele se apresentará a vocês, irmãos. Goedemiddag, televisiekijkers. Dit is pastor Ari van Rotterdam Christian Life Center. We zijn nu op locatie in Lagos, Nigeria, in de Synagogue Church of All Nations, waar profet TB Joshua de overseer is. En wij gaan nu hem een paar vragen stellen in een interview. Profeta TB Joshua, nós agradecemos muito por nos conceder essa entrevista. Gostaríamos de perguntar a você se você poderia dizer aos nossos espectadores alguma coisa sobre o surgimento da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. A Sinagoga Igreja de Todas as Nações é como qualquer outra igreja viva. A igreja é o corpo de Cristo, no qual o próprio Cristo é a cabeça. E eu sou apenas um servo. Jesus é o fundador. Então, ele é a cabeça da casa. Amém. Então a Bíblia diz que ele é a cabeça da casa, da igreja. Sim. Então isso é a sinagoga. Você recebeu alguma direção especial a respeito da fundação da igreja? A partir de que Jesus é o cabeça do ministério, a cabeça da igreja, tudo que se trata da sinagoga, ele está no controle. Eu sou apenas um servo que foi enviado. Então eu não sou fundador, eu só recebo instruções dele. Ele é o início e o fim. Então é isso. Então eu sou apenas um participante da natureza divina. Lembre-se do que a Bíblia diz: quando recebemos a justiça de Deus, nos tornamos participantes da santidade divina. A vida dele se torna a nossa vida, a energia dele se torna a nossa energia. Tudo sobre Jesus se torna tudo sobre nós. Nele nós nos movemos, vivemos e temos a nossa vida. De certa forma, você já respondeu minha próxima pergunta, porque eu queria te perguntar através de qual poder e por qual autoridade você tem realizado todos esses milagres que temos visto aqui nessa semana? Sim, quando dizemos milagre, Jesus Cristo é quem opera milagres. E o Jesus que opera milagres não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nele, milagres acontecem. Nele, nós pregamos. Nele nós ensinamos. Então, quando nós fazemos coisas nele, fazemos como Cristo teria feito. Mas, se você não ora nele, você não pode orar como Cristo teria orado. Então, quando nós oramos no poder do Espírito Santo, ou seja, quando nós somos batizados no Espírito Santo, temos capacitação. Habilidade de nos movermos, de fazermos coisas como Cristo as teria feito. Então, com o batismo do Espírito Santo, a pessoa pode orar como Cristo teria orado. Amém, amém. E o que temos visto na sinagoga, Jesus é quem tem feito. Amém, amém. Eu apenas tenho sido usado, eu sou um ser humano. Eu sou humano como qualquer um de nós. Se houver qualquer diferença, se houver qualquer coisa que eu estou fazendo e você não possa fazer, eu creio que seja a justiça de Deus dentro de mim. Porque a Bíblia diz que quando recebemos a justiça de Deus, Ele é por nós. Ele está ao nosso lado. Ele merece o nosso melhor. Amém. Então tudo na sinagoga é feito em nome de Jesus Cristo. Não somente no nome de Jesus Cristo. Ele é quem faz. Ele é quem faz, porque Cristo é quem vive dentro do profeta TB Joshua e também dentro de nós. Profeta, você recebeu instruções divinas do Espírito Santo a respeito da igreja sinagoga, se referindo ao futuro próximo? Certo, é uma boa pergunta. Se lembra da nossa mensagem no último culto? Quando eu disse que Satanás discute o nosso passado, enquanto Jesus discute o nosso futuro. Então, quando você olha no livro de João 14, versículo 2, nesse versículo 2 está escrito:
Na casa de meu pai há muitas moradas. Sim. Então isso significa que ele planejou o nosso futuro. Isso é certo. O futuro então é para ele. Ele é o nosso futuro. Uma vez que ele entrou em mim, ele colocou um fim no meu passado. E uma vez que ele colocou um fim no meu passado, você deve esperar que tudo a respeito do futuro da sinagoga venha de Jesus Cristo. E ele mesmo é o próprio futuro de que estamos falando. Então, sobre o futuro, a igreja, a sinagoga, é uma igreja de todas as nações. Se você não a viu na Holanda, deve esperar vê-la. A qualquer momento, qualquer dia. Mas nós não podemos fazer nada sozinhos. Então, é uma igreja de todas as nações. Como Ele quer, e Ele faz. E é por isso que também estamos orando que Deus faça os mesmos milagres que Ele tem feito através de você. Como Ele tem usado como instrumento, que Ele também use pessoas por todo o mundo. Pessoas na Holanda, da mesma forma. Mas o que quis perguntar exatamente foi se há alguma direção específica a respeito de crescimento em um futuro mais próximo, certos planos com a igreja sinagoga. Certo, o que você quer que eu te conte? O pensamento de Deus? Sim, como um homem de Deus, sim. Assim, o pensamento de Deus, como todos nós sabemos, é a resposta para todas as questões fundamentais da vida. Já que Ele é a resposta, não há limite para o que Ele pode fazer. E não há limite para a graça dEle. Nós não podemos ir além do amor de Deus, está certo? Nós não podemos ir além do milagre de Deus. Nós não podemos ir além do cuidado de Deus. Então, devemos esperar algo além do entendimento humano. Isso é para o futuro. Isso não é algo que eu possa começar a dizer agora mesmo aqui. Não existe quantidade de palavras que possa usar para descrever. Então, me permita dizer, além do entendimento humano. Desde que transmitimos para a equipe da TBN Europa, temos muita responsabilidade. Cartas e e-mails de países árabes. E devido a estarmos legendando esse programa na língua árabe, eu queria perguntar a você, você tem uma palavra de encorajamento? Pode dizer algo ao povo muçulmano, especialmente nesses tempos? Eu não quero entrar em religião, porque eu não fui enviado para pregar religião. Religião acarreta denominações. E quando falamos de religião, é quando podemos então falar igreja sinagoga, igreja redimida, sociedade muçulmana, Sarudedi, isso e aquilo, isso é religião. E eu fui enviado para pregar justiça, que é o cristianismo. O que cremos no cristianismo é ame a todos e confie somente em Deus. Se você é muçulmano ou não, ame a todos e confie somente em Deus. Então é isso. Amém. Onde há amor, não há briga. Onde há amor, não há disputa. Onde há amor, não há condenação. Onde há amor, não há complexo de inferioridade. Onde há amor, não há medo. Onde há amor, não há culpa. Essa é a minha mensagem. Eu aconselho a todos que abracem a justiça. Todos devem abraçar a justiça porque a justiça exalta uma nação, enquanto o pecado traz censura. Um grande amém. Profeta Tibi Joshua, tem uma última pergunta. Fora a igreja sinagoga aqui em Lagos, você tem igrejas filiais ou afiliadas fora de Lagos, por exemplo, em Berlim, Amsterdã, Roterdã ou em Nova York ou em qualquer outro lugar do mundo? Alguma outra filial ou afiliada? Sim, essa é uma boa pergunta. Pessoas têm visitado aqui, vindas de todo mundo. E quando algumas pessoas vão embora, querem ter uma parceria, apenas uma parceria. Porque o que elas viram aqui, elas querem manter aquela bênção. Então, tenho parcerias no mundo ocidental. Parcerias? Parcerias. Quando você retorna ao seu país, você pode se unir e dizer, vamos nos reunir e fazer a mesma coisa. Vamos nos
reunir e fazer o que está acontecendo na sinagoga. Na sinagoga é assim que oramos, é assim que fazemos, chamamos de parceria, não filiais. Certo? Não filiais, mas parcerias, por enquanto. No mundo ocidental temos apenas parceiros por enquanto, porque antes que você possa ter uma filial em qualquer país, você deve ter alguém que leve o Espírito Santo. Sim, está correto. Porque o Espírito Santo é a fundação da igreja. Sem o Espírito Santo você não pode fazer como Cristo teria feito. Não pode orar como Cristo teria orado. Não pode pregar como Cristo teria pregado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem fornece inspiração para pregar. O Espírito Santo fornece inspiração para orar. O Espírito Santo é quem fornece inspiração para ensinar. O Espírito Santo é quem fornece inspiração para fazer tudo, a fim de fazer as coisas como Cristo teria feito. Nós devemos receber o batismo do Espírito Santo. Não apenas sermos cheios com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nem todos que são cheios do Espírito Santo são batizados no Espírito Santo. Mas todos que são batizados no Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. É verdade, nós concordamos. Então, isso significa que fora de Lagos não há igreja no Ocidente que tenha a denominação de sinagoga, igreja da Alemanha. Nós temos parcerias. Essa parceria que expliquei a você é diferente de uma filial. Então eu não posso retornar a Roterdã, por exemplo, e renomear a minha igreja como Sinagoga Igreja da Holanda. Não é permitido. Se você é batizado no Espírito Santo, nós somos um. Mas se você não for batizado no Espírito Santo, bem, não tente. Se você tentar, será uma missão perigosa. Sim, muito perigosa. Uau. Nós agradecemos muito, profeta, por essa entrevista. U heeft nu gekeken naar een interview van Messiah Television. En wij gaan nu afsluiten met ons programma. En wij zeggen tot ziens en tot de volgende keer. Dit was Pastor Ari op locatie in Lagos, Nigeria. Eu quero agradecer ao profeta Tip Joshua por sua hospitalidade aqui e a aptidão de toda a equipe técnica. Nós estamos realmente impressionados com o que temos visto aqui. A disciplina no espírito que dá frutos na realidade, no natural. E nós agradecemos muito a vocês por estarem disponíveis para verem isso aqui. Eu sou um homem de organização, sou um gerente. Tenho uma longa carreira no ramo de gestão e nunca vi antes uma vida tão disciplinada. Obrigado. Estou muito impressionado. Obrigado. Essa é uma mensagem maravilhosa, mas não devemos permitir que essa mensagem suba à cabeça do Tip Joshua. Não. Nós tiramos. Tip Joshua deve buscar mais dessa graça. Está bem? A bondade e gentileza, eu posso fazer melhor que isso. Então, devo continuar me pressionando a fazer melhor que isso. Eu li nos seus livros que temos que ser um espelho de Cristo. Você escreveu algo assim. Você é um exemplo disso. Obrigado por ser um anfitrião tão maravilhoso. Todos nós temos procurado por um versículo na Bíblia. Em 2 Timóteo, diz que desperte o espírito do dom. Paulo disse a Timóteo, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. E nós realmente estamos buscando o apostolado. Nós dissemos, nós queremos fazer isso a partir dos frutos. E nós vimos os frutos. Então eu confio nas mãos. Sim, esse é um ministério do Espírito Santo, porque nós temos dois ministérios. O ministério do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos o que foi prometido a nós em Cristo Jesus. O Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos o que foi prometido a nós em Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ver o que foi prometido a nós. Você somente ouve milagres, mas nunca vê milagres. Você somente ouve salvação. Você somente ouve ensino e pregação no poder do Espírito Santo sem ver sequer um. Mas com o poder do Espírito Santo nós vemos o que é prometido
a nós. A salvação é prometida a nós. Milagres e curas são prometidos a nós e todas as bênçãos de Deus. Mas o Espírito Santo é o fornecedor. Então, se você conhece Jesus, você deve conhecer o Espírito Santo. E se você diz que conhece Jesus sem conhecer o Espírito Santo, o único Jesus que eu conheço é o Jesus do poder do Espírito Santo. Não há outro Jesus. Os apóstolos, por eles conhecerem Jesus, eles conheciam o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus estava com eles e o Espírito Santo estava neles. Jesus estava com eles e o Espírito Santo estava neles. Então, se qualquer pessoa afirma conhecer Jesus, também deve conhecer o Espírito Santo. Lembre-se da mensagem que eu passei agora mesmo, que todo aquele que é batizado no Espírito Santo é cheio com o Espírito Santo. Mas nem todo aquele que é cheio do Espírito Santo é batizado no Espírito Santo. Sim, tudo isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Obrigado. Um ensinamento muito bom. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Thank you. No, we have pictures on the camera. We have pictures on the camera. Cheese. Dutch cheese. I will send you. Yeah. Make a